Oi pessoal, estou passando aqui rapidinho para conversar sobre um assunto que eu já abordei rapidamente em sala, que é o TBL. É uma modalidade de ensino, uma estratégia, na verdade, que a gente utiliza em sala de aula, que tem esse nome dessa sigla em função desse nome dele original em inglês de Team-Based Learning, quer dizer, aprendizagem baseada em times ou aprendizagem baseada em equipes, ok? E como é que funciona isso? Para isso nós vamos dar uma olhadinha aqui nas etapas do TBL. Quais são essas etapas? Primeira etapa, preparação individual pré-classe. Isso mesmo, vocês precisam estudar antes de chegar em sala de aula, certo? E para isso eu forneço para vocês um material, né? Tudo isso online, no Classroom, ok? No nosso Google Classroom, nosso ambiente virtual de aprendizagem. Estamos lá, uma semana antes da nossa sessão de TBL, vocês vão ter lá postado o material para estudo, que engloba os conceitos e os objetivos, né? Os objetivos que a gente tem para que vocês, ao final da sessão do TBL, alcancem, certo? Em relação àquele tema escolhido. Feito isso, chegou o dia da sessão de TBL em sala de aula, e aí então nós temos as duas etapas seguintes. A segunda etapa, que é a garantia do preparo. O que é isso, garantia do preparo? É um nome bonito para falar em prova, na verdade, ok? Então nós vamos realizar duas provas. Vocês já vão entender como é que funcionam essas duas provas. Mas, primeiro, ao chegar em sala, tendo previamente se preparado, tendo previamente estudado o material, vocês então farão uma prova sobre aquele tema, certo? Essa prova, ela, de um modo geral, como todo o meu material, ela será eletrônica, certo? Ela vai aparecer aí, então, a etapa individual, ela vai aparecer aí no nosso ambiente virtual de aprendizagem também, no nosso Google, ok? E assim por diante. Nós vamos desenvolver essa atividade. Aqui estão aparecendo exemplos de perguntas fechadas, mas também nós podemos ter perguntas abertas, uma, duas ou mais perguntas abertas. Isso vai variar em função aí da sessão, do assunto, ok? Então, preparou previamente, chegou em sala, imediatamente na hora que chega em sala, a primeira prova, que é individual. Esta etapa garantia do preparo, como eu falei, são duas provas, mas a segunda prova eu gosto de deixar para depois. Por isso que eu até brinco, né? Teoricamente o TBL tem 3 etapas, mas eu brinco que tem uma quarta etapa, porque na verdade eu divido a etapa 2 em duas. Porque eu passo primeiro para a etapa 3, eu já vou explicar, e depois eu volto para aplicar a segunda prova, ok? Vocês já vão entender. Então vamos lá para a etapa 3, a aplicação do conceito. O que é isso? Estudou previamente, assimilou parte ou a totalidade do conteúdo, né? Exercitou isso na prova, na primeira prova individual, e a partir daí nós começamos a trabalhar então em equipe, em times, certo? Então a partir daí a aplicação dos conceitos em time. Então como é que é isso, a aplicação do conceito? Eu trago um desafio, uma situação, problema diretamente, totalmente relacionada com aquele material, com aquele assunto, com aquele tema, com aqueles conceitos que estão lá, desde o material de preparação individual pré-classe, que apareceram também na prova individual. Esses temas, esses assuntos, então, serão utilizados para resolver uma situação-problema. Tem um exemplo, uma situação-problema, certo? Uma situação de vivência real sobre o nosso assunto, certo? Sobre os nossos temas, e aí isso vocês vão agrupados, né? Em forma de equipes, em forma de times, vocês vão resolver, então, esse problema em sala. Nós vamos discutir, vocês resolvem ali, primeiro com a equipe, com o docente percorrendo essas equipes, e depois disso a gente apresenta tudo isso para toda a turma, ok? Isso vai variar também de qual é o desafio, o tamanho do desafio, as características do desafio, ok? Mas essa é a parte onde a gente aplica em alguma situação real aquilo que foi estudado previamente. Ok? Aplicação dos conceitos. E aí, como eu falei, a gente volta para a segunda prova, né? Então, é como se voltasse para a etapa 2, dessa forma, como eu gosto de fazer o TBL, a gente volta para a etapa 2, por quê? Porque nós vamos fazer uma outra comprovação, né? Uma outra etapa relacionada à garantia do preparo, que é a etapa em equipe. Ou seja, nós temos agora uma avaliação, uma prova, novamente, em equipe.
E um detalhe, essa prova é exatamente igual à prova inicial. A prova foi feita individualmente. Ok? Ficou claro? Então, preparo prévio, material que eu envio, chega em sala, faz uma prova sobre esse assunto, em seguida eu apresento para vocês um desafio, uma situação, um problema, para que a gente resolva em times, em equipe, e finalmente repete a prova realizada individualmente, agora em equipe. Agora sim, combinando cada uma das respostas, discutindo cada uma das questões com os colegas da equipe. Ok? É isso aí. Até a próxima.